O Sindicef mantém a sua jornada para garantir a GEAD dos servidores federais do ex-território. Aliás, a direção do Sindicef vem fazendo um excelente trabalho na defesa dos direitos dos servidores federais de um modo geral. Presidente, o senhor esteve agora recentemente em Brasília para tratar de assuntos importantes para os servidores federais, como a GEAD, transposição, DDT e também o Plano Bresser. Vamos pontuar cada um desses assuntos e informar como é que ficou. Adelso, primeiro eu fui não sozinho, nós fomos acompanhados, nós estávamos numa equipe de 11 colegas de Rondônia, vários diretores do Sindicef, alguns colegas nossos do interior, que participamos de várias atividades da Condicef. E junto com essas atividades nós trabalhamos algumas demandas específicas, conforme essas que você citou, né? Por exemplo, a questão da GEAD. Eu, doutor Elton e doutor Tiago, que é um advogado de Brasília, que é patrono desse processo, tivemos uma reunião de trabalho com a Procuradoria da AGU, né? Celebramos um acordo, está assinado, aonde que todos os professores que demonstraram ou poderão demonstrar no futuro, né, a questão das suas habilitações com relação ao magistério, né, graduação de nível superior, estarão aptos a receber os valores que ficaram retroativos de 2005, fevereiro a outubro de 2005. Né, são 1.200 e poucos professores já reconhecidos pela SANF e nós encaminhamos o documento de mais 240. Né? Acredito que mais alguns companheiros, professores, devam mandar seus documentos. Então, essa situação é tranquila. Agora, resta a questão operacional, né? Porque há algumas dúvidas de procedimento administrativo junto ao STJ. Né? Então, tanto os advogados da União quanto os advogados que trabalham para o Sindicef estão cuidando disso. E os demais professores, aqueles que não são portadores de nível superior, são portadores de diploma de nível médio, que era a habilitação que existia na época da aula, a AGU vai entrar com um procedimento administrativo jurídico chamado de exceção de pré-executividade, né? Isso, no nosso entendimento, no entendimento da nossa assessoria jurídica, sequer vai ser recebido lá no STJ. Né? Mas eles decidiram fazer assim, nós não podemos agir o contrário, podemos agir o contrário dentro do processo. Né? Assim que eles apresentarem, os nossos advogados vão alegar que isso não cabe e provavelmente dê fim a essa questão da GEAD. Né? Mas, infelizmente, é um caminho que não é tão curto assim, mas é o caminho escolhido pela AGU e nós temos que enfrentá-lo. E a transposição? A transposição, nós conseguimos agendar uma pauta juntamente com a ministra Ana Reis, que é a relatora desse projeto lá em Brasília, junto ao Tribunal de Contas, numa consulta formalizada pela AGU, acompanhado do Manelzinho, presidente do Sintero, Caio Marim, presidente do Centro de Saúde, Anderson Pereira, presidente do CIGEPERON, e o nosso companheiro Jales Moreira, presidente do Sincepol, fomos recebidos pela ministra, uma conversa muito produtiva, né? E nós aproveitamos a oportunidade, eu e os demais colegas dirigentes sindicais, para trazer para a discussão a questão dos aposentados e o pessoal de 8791, que no entendimento do governo fica fora. E a ministra, juntamente com a sua assessoria, nos informou que naquela consulta não caberia a extensão desse assunto, mas que isso seria interessante ser apresentado, né, numa consulta à parte. Né? Nós, inclusive, já tomamos algumas providências para fazê-lo, já fizemos uma consulta ao regimento interno do Tribunal de Contas da União, já verificamos quem são as pessoas legitimadas para fazer essa consulta e ela será feita nos próximos dias. Né? Nós esperamos que, com isso, a gente tire todos os percalços que possam existir como justificativa para o governo para não fazer a transposição da maneira como nós entendemos que deve ser feita. E acredito que ele, ao buscar no Tribunal de Contas um obstáculo para fazer, ele acabou encontrando uma obrigação maior ainda para poder fazer. Então, de parabéns aí a todos os dirigentes sindicais que, da forma responsável, séria e comprometida, estão conduzindo esse processo da transposição. Tem também a situação dos funcionários da antiga SUCAM que foram contaminados pelo veneno DDT. É uma campanha que o Sindicef está fazendo para que essa situação seja reconhecida e que se tome providência. Perfeito. Com relação à parte jurídica, né, o Sindicef é uma vanguarda, juntamente com a Amapá, juntamente com o Pará, juntamente com o Acre. Né? Nós, inclusive, de Rondônia, somos o primeiro estado da federação que pagamos para fazer esses exames. Só que todo mundo conhece o Poder Judiciário e sabe a lentidão que é. Né, decisões, hora de um jeito, hora de outro, hora um juiz se declara competente, outra hora é a Justiça Federal, outra hora manda para a Justiça do Trabalho, e isso, consequentemente, pode ter um desfecho ou extremamente favorável ou extremamente desfavorável do ponto de vista nacional. Então, isso não interessa para a gente. Né? E, por um outro lado, o problema não é nem a demora.
O problema é que nós estamos falando de saúde. E saúde ela não pode esperar. Um trabalhador que está doente, intoxicado por DDT, ele precisa ser submetido a tratamento o mais rápido possível. Por um outro lado, o Congresso Nacional está sensível à situação. Tanto é que tem 2 projetos na Câmara, de autoria da deputada Perpétua, do PCdoB do Acre, do deputado Zequinha Marinho, do PMDB do Pará, e no Senado tem um projeto de autoria do senador Crivella. Só que esses projetos, no nosso entendimento, eles possuem vício de origem, por tratar de matéria financeira em projeto de lei ordinária. Então, é baseado em algo que o Congresso fez recentemente, que foi aprovar uma indenização aos soldados da borracha, num dispositivo constitucional, nós pegamos e elaboramos um projeto de emenda constitucional aqui no estado de Rondônia, né? Eu e um conjunto de colegas nossos que militam aqui, tanto no mundo do jurídico quanto no meio sindical, elaboramos essa proposta e levamos para todos os representantes sindicais do Brasil, nesse evento da Condicef, né? Entregamos uma cópia para cada dirigente e protocolamos junto aos principais candidatos a presidente da República, junto a Eduardo Campos, Randolph, que é o candidato do PSOL, Aécio Neves e a presidenta Dilma, né? E encaminhamos também para as principais lideranças do Congresso Nacional e para todos os parlamentares de Rondônia. É uma proposta muito simples, ela visa indenizar esses trabalhadores, que inclusive com extensão aos familiares daqueles colegas que já faleceram, os servidores da FUNASA que já faleceram em função desses problemas de saúde originários do DDT, e cria a obrigação do Estado de criar um programa e submeter esse pessoal a tratamento de saúde permanente até o final da vida de cada um deles, né? Uma obrigação do Estado. Baseado no quê? Baseado que em 2009 o governo federal fez aprovar uma lei, né, sancionou uma lei de iniciativa do então senador Tião Viana, que é médico, né, hoje governador do Acre, que baniu o DDT. E a justificativa é que esse produto era nocivo ao meio ambiente, animal e vegetal. E o governo se recusa até então de dar tratamento aos servidores que manusearam esse produto reconhecido como nocivo e banido do território brasileiro. Eu acredito que a gente consiga trabalhar isso da melhor maneira possível. Os parlamentares que nós procuramos se demonstraram muito sensíveis e esperamos que dessa maneira a gente consiga resolver em definitivo essa situação no menor tempo possível, porque, repito, nós não temos como esperar, porque o que está em jogo é principalmente a saúde desses companheiros, deles e de seus familiares. E agora um assunto que os servidores sempre perguntam, que é o Plano Bresser. Como é que está? Nós temos 2 situações, a parte em controvérsia que está aqui na Justiça do Trabalho e a parte controversa que está no STF. Com relação à parte controversa, o juiz já faz 2 anos que está sentado em cima desse processo, né? Não sabemos o motivo disso. Cada dia que passa ele inova em algo que entendemos que é injustificável, né? Mas a vontade do juiz acaba prevalecendo, salvo recursos que pode demorar muito mais tempo ainda. A última exigência dele é fazer uma conferência, que já é a 4ª vez que ele faz, né, para verificar se o número das pessoas que estão na execução, se o nome é o mesmo daqueles que estão na inicial. Nós compreendemos o juiz ter zelo, porque trata-se de interesse público, mas fazer 4 vezes a mesma coisa parece que já é brincadeira e um pouco de má fé. Nós estamos esperando essa semana eles terminarem esse trabalho. E se terminar e efetivar o pagamento dos servidores, tudo bem. Se não terminar, nós vamos ter que discutir, provocar uma assembleia com os interessados e ver que estratégia a gente vai adotar com relação a esse assunto. Por um outro lado, aproveitando que estava em Brasília, procuramos o gabinete do ministro Dias Toffoli, que é o relator do recurso da União, um recurso que já não foi acatado pelo ministro, que a União recorreu desse recurso, e tivemos a informação muito boa de que está para ser pautado para os próximos dias. Ou seja, é possível que a gente resolva a parte controversa antes da parte controversa, por puro preciosismo do juiz da 3ª vara aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho. Mas fazer o quê? Faz parte da vida, a gente tem que enfrentar isso. O que tem que ficar muito claro que esse Plano Bresser é uma conquista do Sindicef, que está no contra-cheque dos servidores desde 1993. A União já tentou tirar em vários momentos, em nenhum momento nós permitimos que eles retirassem, e nós vamos garantir, quer queira o juiz da 3ª vara ou não, o pagamento de cada um desses servidores. E por falar em Sindicef, vamos rever como foi o primeiro sorteio de brindes transmitido ao vivo para todo o estado. Esta é a primeira vez em Rondônia que um sindicato de trabalhadores promove sorteio de brindes aos filiados ao vivo pela TV.
O Sindicef dedicou vários meses à organização desse sorteio, como forma de marcar o recadastramento dos filiados. Mas como nem todos se recadastraram, a direção do sindicato decidiu fazer sorteio entre os recadastrados e também sorteios abrangendo todos os filiados. O presidente do Sindicef, Daniel Pereira, comandou a festa ao vivo para todo o estado. Ao lado dele, alguns diretores do Sindicef e o diretor financeiro da Asper, Silas Neiva. Para ilustrar os informes repassados aos filiados e fazer os sorteios pelo computador, Daniel Pereira contou com o auxílio de funcionários do Sindicef. Nesta urna de vidro estavam os canhotos dos formulários de todos os filiados que fizeram o recadastramento. E nesta lista, todos os filiados que contribuem para o Sindicef, recadastrados ou não. Dessa forma, quem atendeu ao chamado do sindicato e fez o recadastramento concorreu pelos dois sistemas. Depois de alguns informes sobre assuntos de interesse dos filiados, começou o sorteio. A primeira TV saiu para um servidor do INCRA de Porto Velho, que fez o recadastramento. Silas já mostrou aqui. Vamos ver aqui. Rapaz, é uma letra muito bonita. Foi feita por... O cara que fez foi o Milton Marques. Já começou bem. Ao Idelvair Bueno Rodrigues, que é um colega nosso do INCRA de Porto Velho. Entre informes e bate-papo descontraído, o presidente do Sindicef foi realizando os sorteios de TV de LED, passagens terrestres e passagens aéreas para qualquer lugar do Brasil e os prêmios mais aguardados. Uma moto, que saiu para um filiado de Ouro Preto do Oeste, e um carro, que saiu para a filiada de Alta Floresta do Oeste. 167. Quem é o 167? Alguém do ex-território chamada a Eliette de Almeida Andrade acaba de ganhar um carro. O programa durou aproximadamente 1h30 e, no final, o presidente do Sindicef disse que ficou satisfeito com o resultado. Ao fazer o sorteio dessa maneira, e nós fizemos algo diferente, porque geralmente a gente fazia alguns sorteios em Porto Velho só para os filiados de Porto Velho, né? E os filiados nossos do interior reclamavam com razão, até porque o filiado de Porto Velho e a filiada Eliette, que acaba de ganhar um carro lá em Alta Floresta, a contribuição dela para o sindicato é a mesma, né? Então eles têm que ter o mesmo direito. Então dessa maneira que nós fizemos hoje, ele é mais justo, porque ele cria condições de todos os filiados poderem participar em igualdade de condições, né? Então nós gostamos da experiência, vamos repeti-la no dia do funcionário público, nós vamos fazer outro grande sorteio de novo, né? Vamos discutir com os nossos dirigentes, com a nossa diretoria, vamos discutir com os nossos parceiros, com os nossos amigos. A gente tem outras entidades que a gente pode buscar parceria. Acho que a Asper vai ser parceira nossa de novo, a Gazin com certeza vai ser, até porque nós vamos continuar prestigiando também essas entidades. Então, um abraço a todos que assistiram, foi muito bom ter feito esse programa, foi uma experiência nova para nós, que esperamos podê-la repetir em breve novamente.